Olá, meus queridos. Hoje nós iremos ver frase, oração e período. Agora daremos início à sintaxe, que é a parte da gramática que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase, as suas relações de concordância, de subordinação e de ordem. Além de tratar da disposição das palavras na frase, estuda as frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si. Quando nós queremos emitir uma mensagem, falar uma mensagem, combinamos as palavras e formamos frases, orações e períodos. Existem algumas diferenças entre frase, oração e período, que são enunciados, ou seja, palavras ou conjunto de palavras, que utilizamos para transmitir uma mensagem. Para diferenciá-los, vamos observar três critérios, que são eles. Vamos ver se o verbo é obrigatório, se a pontuação ela é obrigatória e se o sentido é obrigatório. Então, nós vamos começar pela frase. Na frase, o meu verbo ele não é obrigatório, mas eu preciso ter uma pontuação, ou seja, a minha pontuação ela é obrigatória e tem que ter um sentido, ou melhor, o sentido ele é obrigatório. Olha, observem a frase. Eita, que susto! Nesta frase, nós não temos verbo, então ela é uma frase nominal. Olha já a outra frase. Pare! Nesta frase, ela possui um verbo, então por isso que ela é frase verbal. Já na oração, o meu verbo ele é obrigatório. A minha pontuação não precisa, então, ou seja, ela não é obrigatória. E o meu sentido? O meu sentido também ele não é obrigatório. Então, na minha oração, eu preciso ter obrigatoriamente um verbo. Olha só o exemplo. Estou aqui. Qual é o verbo dessa oração? Estou. Ele sendo no infinitivo, o verbo estar. Preciso conversar com você. Também nós temos aí uma outra oração. E qual é o verbo? Preciso conversar. Preciso, do verbo precisar. Temos esse conjuntinho de dois verbos aí, que ele é dito como locução verbal, ok? Já no meu período, o meu verbo ele é obrigatório. A minha pontuação também ela é obrigatória e eu preciso ter um sentido. Então, o meu sentido ele é obrigatório. Olha só o meu exemplo. A vida é bela. Nós temos apenas uma única oração. Qual o verbo dessa oração aí? É, ou seja, o verbo ser no infinitivo. Temos apenas um verbo, por isso que o meu período ele é simples. Observem essa outra oração. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Nós aí temos mais de uma oração. Vamos ver quantos verbos nós temos? Amanheceu, peguei, botei, fui viajar, que é uma locução. Nós temos aí 4. Então, nós temos quantas orações? 4 orações neste período. Certinho? Então, fica a dica. Nós temos sempre que observar o verbo, a pontuação e o sentido. Certo? Até a nossa próxima aula.